Olá, que bom ver você por aqui. Hoje eu quero falar de um assunto que é sobre os nossos erros, que é sobre errar. E eu quero falar esse assunto, eu quero trazer esse assunto a partir de reflexões que eu fiz na minha vida há um tempo atrás e que podem contribuir com a sua vida, com reflexões para a sua vida. Não sei se você vai ter alguma identificação, passou por situações parecidas, mas eu espero que esse vídeo lhe ajude. Eu sempre aprendi que era feio errar, que a gente precisava aprender sempre. E quando de alguma forma fazia alguma coisa que era diferente, alguma coisa que não era dentro do esperado, sempre haviam muitas comparações, muitos apontamentos para aquele outro caminho que seria melhor, que seria o mais adequado. Então, como isso era muito presente, muito constante, eu fui internalizando uma informação sobre mim, que é uma informação de que as minhas escolhas talvez não sejam tão boas, tem coisas que eu faço que tendem a não dar certo, porque isso era muito presente, sempre apontando ali para alguém que estava fazendo alguma coisa que era melhor, né? De certa forma era melhor, era o esperado, era o adequado, e eu internalizei essas informações. E aí, né, fazendo as minhas reflexões, eu percebi que esse já foi um primeiro erro comigo, porque a partir desse momento eu deixo de olhar tanto para mim, eu deixo de me escutar, eu deixo de poder perceber o que eu estou sentindo frente àquela situação e começo a olhar mais para o que o outro está fazendo, que caminhos que o outro está seguindo. E, em certa forma, isso também é bom, a gente poder ter um referencial externo que vai nos ajudar a fazer algumas escolhas, mas não em detrimento de nós, né? A gente precisa olhar para o outro e, de alguma forma, será que esse caminho também é meu? Será que esse caminho também é para mim? E, a partir disso, poder ir fazendo escolhas. Mas quando você deixa de olhar para você e você vai seguindo o outro porque é aquilo que está sendo enfatizado, é aquilo que está sendo dito que é o certo, está sendo apontado como o caminho certo, aí você vai traindo você vai deixando de fazer, você vai errando com você. E foi isso que foi acontecendo em muitos momentos. Eu vivi buscando fazer o que era certo, abrir mão de tentar coisas que eu passei a entender que não eram para mim, que eu tinha um outro caminho a seguir. Então eu abri mão de algumas coisas porque não seria para mim estar naqueles lugares. E eu comecei a achar que realmente eu não iria dar conta, eu não seria suficiente para estar fazendo aquilo. E hoje, quando eu olho para isso, quando eu penso nisso, eu vejo que não tem nada a ver, né? Você poderia entrar naquele lugar, poderia fazer, tentar fazer, poderia errar, poderia não dar certo em algumas coisas, ter dificuldade em algumas coisas, mas a partir das dificuldades que fossem aparecendo, pedir ajuda, falar com pessoas que já passaram por aquele processo, aprender com os desafios que estavam sendo apresentados ali e ganhando repertório, e ganhando informações, formando a minha base de dados para seguir para a vida, porque a gente realmente não sabe tudo. Então esperar que você já chegue ali pronta, competente, dando conta da situação, com garantias que vai dar conta da situação, é um pouco demais. Mas quando a gente vem desse lugar que não pode errar, a gente começa, na verdade, a errar conosco, a abrir mão de desejos, de sonhos que estão ali no nosso coração, porque a gente vai entendendo que aquele caminho não é para nós, aquele caminho é errado para nós, a gente não vai dar conta porque a gente não é tão boa assim. Então, várias coisas vão interferindo na nossa decisão, na nossa relação com a nossa vida, com seguir o nosso caminho, e a gente vai errando conosco. E aí a gente abre mão de fazer, de arriscar, de tentar algum projeto diferente, porque a gente tem medo de errar,
tem medo que aquilo que falaram, isso não vai dar certo, isso é errado, realmente aconteça. Então a gente vai buscando seguir por caminhos que são seguros, que a gente tem, de certa forma, uma garantia de que aquilo vai dar certo, que aquilo é o caminho esperado pela família e que é o certo. E a gente vai abrindo mão de seguir os nossos desejos, nossos sonhos e lidar com o erro, com essa possibilidade de errar, de não dar certo, do que o outro vai pensar. É realmente muito difícil porque o erro está muito associado a esse processo, né? O processo do medo do julgamento, do medo da rejeição, do que o outro vai pensar se eu fizer errado. Será que vai se confirmar aquilo que o outro está dizendo, que não vai dar certo? Mas e se não der certo? A gente está ali aprendendo no processo, está tentando, e de certa forma, alguma informação, algum entendimento a mais sobre a vida, sobre as situações, a gente vai aprender com aquele processo de erro, com aquilo que não deu certo. Então ainda é válido e a gente se respeitou, a gente fez algo que estava no nosso desejo, algo que estava ali no nosso coração, que era o nosso sonho. A gente buscou, a gente tentou e a gente buscou as informações, falou com as pessoas, pediu ajuda para fazer da melhor forma, para tentar fazer dar certo. Então nesse processo a gente vai crescendo em várias habilidades, né, na relação com o outro, em falar, em aprender algo novo, alguma outra informação que até às vezes não tem a ver com o que a gente está fazendo, mas a gente vai estar o tempo todo aprendendo, mesmo quando o resultado final não é o esperado. Então a gente não tem perdas quando a gente tenta alguma coisa, quando a gente se arrisca, mas lidar com o erro é realmente muito difícil, porque mexe com medos que estão ligados à nossa sobrevivência, medo de ser rejeitado, medo que as pessoas se afastem de nós, medo do julgamento e disso que de alguma forma tem uma dimensão, o olhar do outro de reprovação, o olhar do outro negativo, principalmente quando essas pessoas são muito próximas, são pessoas que a gente tem, que a gente gosta, que a gente tem relações muito próximas, então é muito difícil você sustentar algumas coisas que o outro está desaprovando e a gente vai tendendo a ir se modificando nessa trajetória. E a gente fala que errar é humano, que faz parte da nossa vida, do nosso processo, da nossa condição humana, mas é muito difícil a gente aceitar o nosso erro, aceitar o erro do outro. Teve uma vez que eu fui numa viagem num lugar que tinham várias placas escrito coisas legais, coisas bonitas, as pessoas estavam tirando fotos ali. E chegou numa placa que estava escrito errar é humano. E humano estava escrito sem o H, fazendo mesmo esse contraste, né? Que é possível a gente errar, que tá tudo bem errar. Mas as pessoas olhavam aquela placa e viam o erro ali na escrita e as pessoas, nossa, tá escrito errado. E as pessoas não tiravam fotos naquela placa, mesmo nesse processo de que a gente entende que tudo bem, errar é humano, a pessoa esqueceu, a pessoa não soube como escrever, mas a placa tá linda, e era uma forma de expressar, né, que a gente pode errar, mas as pessoas ali não aceitavam, não tiravam foto ali naquela placa, porque ainda é difícil aceitar o nosso erro e é difícil aceitar o erro do outro, mas a gente precisa olhar para isso, olhar para essa dimensão humana, que a gente não é perfeito, então, consequentemente, a gente vai errar em escolhas, vai errar em decisão. A nossa percepção, ela não vai ser uma percepção, às vezes, ajustada, perfeita com a realidade, a gente não tem garantias do que vai acontecer, mas a gente pode tentar seguir um caminho baseado naquilo que está no nosso coração, e a gente pode, nessa troca com a vida, com o outro, pedir orientação, pedir informação, mas fazer essa checagem interna com aquilo que a gente quer de fato fazer, que de fato a gente quer seguir, para que a gente, com medo de errar com o outro, de não atender às expectativas do outro, a gente errar conosco. Porque a gente acaba abrindo mão de quem nós somos, abrindo mão de caminhos que a gente quer seguir
para que o outro, para que essa dimensão, né, da reprovação, da crítica, do julgamento, não faça parte do nosso contexto. E a gente precisa poder olhar para essa dimensão, a gente precisa entender de um certo lugar, saber que a gente tem um desejo, que a gente tem um sonho que a gente precisa atender, senão a gente não vai se sentir bem, não vai se sentir realizado, não vai sentir satisfação. E o outro também precisa ter essa dimensão que você tem o seu caminho para seguir, o que é que você quer fazer, essa troca desse lugar, não de um lugar que tem um caminho único e certo, mas dessa dimensão que cada um vai ter o seu caminho. Ela é muito importante porque ela vai dar a medida, vai dar a mediação ali das relações, da conduta e isso que a gente precisa enquanto ser humanos, que é de pertencimento, de saber que o outro vai estar do nosso lado, que o outro vai estar nos apoiando, mesmo quando a gente faça alguma coisa que não é aquilo que é esperado, mas que a gente tem o nosso processo para seguir, o nosso processo para aprender determinadas coisas. Então a gente vai precisar passar por alguns caminhos e a gente vai errar, né? Eu ia falar que a gente pode errar, mas a gente vai errar, como todos erramos, né? E a gente precisa nesse processo poder ali olhar para o nosso erro e pensar e refletir e entender o que eu posso acertar aqui. Eu entendi que por esse caminho não vai dar certo, por que caminho eu vou seguir, e a partir disso ir se encontrando na vida. A gente precisa olhar para essa dimensão humana e poder ir cuidando dela de uma outra forma, lidar com a possibilidade dos erros, lidar com errar de uma outra forma, para que a gente não erre conosco e para que a gente também não erre com o outro, tentando impor para ele o caminho que ele deve seguir, que talvez não seja o caminho dele. Essa é a minha reflexão que eu fiz um tempo atrás e sigo fazendo com muito trabalho interno, com muita terapia, que é importante a gente poder buscar ajuda na caminhada para a gente ir fazendo o caminho de volta, o caminho que é nosso, encontrando aí o nosso caminho para que a gente tenha satisfação, para que a gente se sinta bem nessa jornada da vida. E é isso que eu te convido a refletir. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se fez sentido, compartilhe aqui nos comentários, fale com a gente se você já vivenciou alguma situação assim, que você se viu ou que se despertou seguindo um caminho que não era seu, porque você começou a entender que era errado, que não era para você. Comente conosco aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, você curta. Se quiser compartilhar com outra pessoa, faça isso também. E se inscreva no nosso canal para você ser notificado dos próximos vídeos que vão chegar. E até breve. Um beijo com muito carinho para você. Até breve.